gente precisa falar do Congresso brasileiro. Eu sei que normalmente eu falo de política internacional, mas a gente precisa falar do Congresso brasileiro, porque dependendo do tipo de governo que o Brasil vai ter, a forma como o Brasil vai se portar internacionalmente muda completamente. E se depender desse Congresso que a gente tem agora, a gente vai eleger em 2026 uma extrema-direita extremamente violenta e alinhada ao governo trumpista. Quando a Dilma foi eleita, eu me lembro que saiu um dado que falava que o Congresso brasileiro, eleito junto com a Dilma, era o Congresso mais reacionário desde a entrada da ditadura militar. E não foi por coincidência que foi justamente esse Congresso brasileiro extremamente reacionário e antiquado que puxou o impeachment da Dilma, que hoje está mais que comprovado que não tinha provas materiais para ele, e levou o Brasil a esse colapso democrático que a gente teve, com Temer entrando e fazendo todos os tipos de reformas negativas para a população, Bolsonaro entrando, sendo representante da extrema-direita. Então, sim, o tipo de congresso que a gente tem ajuda bastante algumas linhas ideológicas. A gente está com um congresso no Brasil que a gente já sabia que era um congresso reacionário, porque assim, boa parte dessa bancada veio no frenesi bolsonarista, que era o frenesi da extrema-direita. Então, Bolsonaro não entrou, mas conseguiu colocar muita gente, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Mas agora, o Congresso entrou numa vibe do seguinte: vamos impedir o governo de governar, exatamente como na época da Dilma. Porque esse é o objetivo do Congresso, impedir que o governo consiga governar, consiga aprovar coisas mínimas, e aí você, trabalhador, começa a ter a sensação de que o governo é muito ruim, que o governo não está funcionando, ainda mais com a enxurrada de fake news, e aí em 2026 você vota num salvador colocado pela extrema-direita, que não é só local, é uma extrema-direita internacional. O objetivo do Congresso agora é esvaziar o máximo possível o governo. É destruir o governo por dentro. É criar a sensação de que é impossível governar. É criar a sensação de que nada funciona no Brasil. Então, obviamente, todas as coisas que o governo propõe, como diminuição do imposto de renda, taxar os mais ricos, está sendo brecado pelo Congresso. Porque essa confusão que estamos tendo essa semana no Congresso tem relação com isso. O governo tentou taxar os mais ricos, mandou para o Congresso. E o Congresso, obviamente, impediu a taxação dos mais ricos. O governo tentou tirar o imposto das pessoas que ganham até R$5.000 no Brasil, e o Congresso, obviamente, impediu isso. Para além de ser um Congresso ligado às pessoas mais ricas, porque essa é a verdade, o nosso Congresso não é feito por trabalhadores, não é feito por classes C, D e E. Nosso Congresso é feito por classe A e um pouquinho ali de classe B. Nosso Congresso tem uma galera muito forte que adoraria que a extrema-direita voltasse ao poder para manter seus benefícios. O problema é que a gente está num momento do mundo que, se a extrema-direita, por exemplo, entrar no poder, a gente praticamente vai estar do lado errado da história. Quando eu falo do lado errado da história, a gente vai se aliar à extrema-direita internacional e, consequentemente, ao trumpismo. Porque essa é a realidade, gente. Se um Tarcísio entrar, ou se qualquer outra figura, até de direita mais moderada, entrar, ela vai se aliar automaticamente ao Tarcísio e vai romper as parcerias que o Brasil tem construído com o sul global e vai diminuir as zonas de influência da China. Muitas vezes, quando a gente fala do Congresso, quando a gente fala da importância de votar bem, da importância de olhar os congressistas que a gente está votando, ao perigo da fake news, a gente também está falando do papel do Brasil internacionalmente. O Brasil, na mão de um governo de extrema-direita, ou num governo de direita alinhado à extrema-direita, vai ser um país que vai ser submisso ao norte global, vai ser submisso à perspectiva trumpista. Vai ser um país que vai simplesmente fazer parte do grande cinturão trumpista. O problema é que o Brasil não é um paísinho pequeno. O Brasil é a maior liderança da América Latina e a 8ª economia do mundo. Então, para pensar o estrago que é isso. E se a gente consegue manter um governo progressista, a gente consegue manter um país autônomo e ao lado do sul global e, consequentemente, ao lado de uma série de demandas como a questão da ascensão do sul global, da nova governança global, da reforma da ONU. Então parece bobagem, parece que é só uma discussão sobre política local, mas não é. A forma como a gente define, tanto o Senado como o Congresso, define também como vão ser os próximos anos. Quando você tem um Senado e um Congresso trabalhando com força para impedir o governo federal de governar e também criando um cenário de instabilidade política, esse Congresso não está preocupado com a melhora do país, está preocupado em manter elites no poder. Elites essas que, quando chegarem de novo na presidência, vão se aliar imediatamente ao Trump e a outras forças do norte global. Nos colocando numa posição de submissão de novo, uma posição de submissão que a gente está tentando sair. Porque é sempre bom lembrar que a gente ficou um bom tempo com Temer e um bom tempo com Bolsonaro.
E não dá para um governo em 2, 3 anos fazer um milagre de desfazer todas as burradas que essa galera fez. Sem contar que a gente tem um Congresso que é completamente contra o governo federal. Então, muitas vezes as pessoas acham que não tem relação, mas boa parte das coisas que não estão funcionando nesse país é porque a gente tem um Congresso que simplesmente trabalha contra o governo federal. Não trabalha contra o governo federal porque não concorda politicamente com as medidas do governo federal, mas trabalha contra o governo federal para impedir que o governo federal consiga trabalhar e, consequentemente, eles consigam emplacar um candidato à presidência deles em 2026. Porque vai gerar no povo uma sensação de insatisfação, e essa sensação de insatisfação não vai ser trabalhada dizendo: olha, esse Congresso é contra o presidente, esse Congresso impediu de governar, aquele deputado tal impede. Não, vai cair tudo nas costas do presidente, e aí vai lá o trabalhador brasileiro votar num salvador, com uma retórica muito bem construída, uma narrativa muito bem feita, uma série de trabalhos midiáticos de extrema-direita com fake news sendo feitos. E a gente já viu isso com o Bolsonaro, e a bola da vez de 2016 vai ser o Tarcísio. Chamo de extrema-direita gourmet. Por que extrema-direita gourmet? Porque a direita aceita ele com muita tranquilidade, porque ele finge e respeita as regras civilizatórias. E esses são os mais perigosos.